Hoje nós vamos começar o capítulo 2 de Pedro. Mas antes, uma pergunta. Aí, eu vi que a Rafaela já deu boa noite aqui, né, Rafaela? Agora, a Rafaela fez essa semana essa chamadinha aí, né, com a foto da igreja. Voltamos com os nossos cultos presenciais, todos os domingos às 9h30, e está o endereço da igreja ali também. Mas onde fica a igreja? Fica a igreja. Então, a Rafaela colocou ali na foto, a nossa igreja fica na rua 15 de novembro, 11h35, em frente à Electro. Tranquilo. Na verdade, é onde fica o nosso templo, né? A gente usa o termo igreja, mas, na verdade, esse é o endereço onde fica o nosso templo. E seria interessante fazer essa distinção. Vamos ver por quê. E Pedro trabalha muito bem essa questão. O que é a igreja? Onde está a igreja? Então, 1 Pedro 2, 4-8 diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo, de Jesus Cristo. Note a primeira linha. À medida que se aproximam dele, Jesus, à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Então, Jesus é a pedra viva. E aqui, pessoal, eu não tenho tempo para aprofundar isso e fazer essas conexões, mas é interessantíssimo fazer uma conexão aqui. Lembram que Jesus, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz, quem sou eu? Quem o povo diz que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. E, infelizmente, surgiu uma concepção, a partir disso, de que Pedro fosse a pedra. E Pedro daí se tornou o primeiro, teoricamente, né? Isso é mais a Igreja Católica que acredita, que Pedro foi o primeiro papa da história, e que Pedro fosse a pedra. Na verdade, não era Pedro a pedra. A pedra era a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E interessante, e daí esclarecedor, é a gente pegar, então, a carta de 1 Pedro, escrita bem depois, né? Enquanto Jesus falou com Pedro lá pelo ano 32, mais ou menos, essa frase, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Pedro aqui está escrevendo a sua carta por volta do ano 62, e não sei se alguma falsa concepção já tinha na época. O fato é que Pedro aqui fala disso e diz que Cristo é a pedra viva, Jesus é a pedra viva. Não é ele, Pedro, que é a pedra, mas Jesus é a pedra viva. E pedra viva. É interessante também, se nós lembrarmos, como é que começou a carta. A carta começou dizendo, Pedro diz que Jesus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Uma esperança viva, uma viva esperança, uma esperança de vida. Então, Jesus nos ressuscitou para uma esperança de vida, para uma viva esperança, e agora ele está falando que Jesus é a pedra viva. E é interessante isso, eu nunca mais esqueci, certa vez eu li, talvez vocês já ouviram a frase também, mas eu li uma frase dizendo assim, que muitas vezes nós vivemos como se Cristo estivesse morto. E isso nunca saiu da minha cabeça, e eu espero que nunca saia. E sempre de novo eu lembro disso, que às vezes nós estamos vivendo como se Cristo estivesse morto, e não vivo. O fato é que Jesus está vivo, vivo nos céus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É verdade, e ele está hoje, ele está agora. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Jesus está
porque Jesus está vivo. E em todos os momentos, em todas as horas, em todos os minutos, Jesus está vivo. O nosso Redentor vive, isso Jó já falou lá no Antigo Testamento, e nós precisamos lembrar constantemente. Jesus está vivo, o nosso Redentor vive e acompanha a nossa vida, todos os momentos. E Pedro está reforçando isso nos destinatários da sua carta. Jesus está vivo, nós temos uma esperança viva e de vida. Onde está posta essa esperança? Daí nós vimos no estudo passado, não foi por meio de coisas perecíveis como o prato ou o ouro que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Não foi por bens, não foi por nada nesse mundo, mas foi pelo santo e precioso sangue de Cristo. Ele deu a sua vida por nós, para nos resgatar, para nos salvar. Ele pagou o preço para que nós pertençamos a Ele. E então, Ele é a nossa esperança de vida. Ele é o nosso Redentor e Salvador, e Ele é a pedra viva. Então vamos lá. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. E aqui tem os contrapostos. Jesus é a pedra viva, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele deu a sua vida por nós para nos resgatar e salvar. Ele é o Filho de Deus e ele é o meio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único modo de salvação, o modo que Deus ofereceu, e Deus ofereceu o seu próprio Filho pela nossa salvação. Não poderia oferecer algo mais precioso, oferecer o seu próprio Filho pela nossa salvação. Mas ele é o escolhido de Deus, precioso para Deus, o Filho de Deus oferecido por nós, para nos resgatar e salvar, para que nós tenhamos por ele. Mas essa pedra viva foi rejeitada pelos homens. E aqui nós estamos vendo até o versículo 4. Se nós olharmos do versículo 5 em diante, vejam, Pedro continua desenvolvendo essa ideia. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Infelizmente, continuam essas duas realidades, infelizmente, continuam essas duas realidades. Os que creem e os que não creem. Os que creem na pedra preciosa, que Jesus é o perdão, a salvação, a vida eterna, é precioso. Mas para os que não creem, continuam rejeitando Jesus. A pedra angular, diz o texto, essa pedra angular aparece em diversas passagens bíblicas e não só no Antigo Testamento. Por sinal, aqui nós temos 3 textos. Se vocês até olharem na Bíblia de vocês, são 3 citações de textos bíblicos do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 8, 28, Isaías 28, Isaías 8 e Salmo 118, 22. Quer dizer, essa questão já estava profetizada, de que Deus mandaria essa pedra angular, que alguns rejeitariam, e até hoje rejeitam, mas outros creriam. Essa questão da pedra angular, provavelmente muitos pastores já explicaram, né? Eu só vou recordar aqui. Vejam essa questão aqui Aqui nós temos um arco, e isso era muito comum antigamente, tá? Era muito usado esse tipo de arquitetura. Isso aqui é em Segóia. É um aqueduto da época do Império Romano. Todo feito de pedras, não tem cimento aqui no meio, é tudo pedra, uma pedra sobre a outra.
E vejam os arcos. Então, os arcos sem cimento algum, e veja que eles colocavam, às vezes, 2, ou às vezes até 3 andares em cima aqui, portanto, isso era resistente. Mas onde estava a resistência? A resistência desses arcos, toda a resistência depende dessa pedra aqui no meio. Então, se nós tirarmos essa pedra aqui, e ela era chamada desde antigamente, já da antiguidade, essa pedra era chamada de pedra angular. O que acontece aqui é um princípio físico, né? Quando essa pedra aqui está encaixada, ela faz a força para baixo e tudo resiste. Você pode colocar, quanto mais peso você coloca em cima, mais resistente fica a parte de baixo. É o princípio da física, né? Então, A, B, né? O C dá essa estruturação. E essa é a pedra angular. Se tira essa pedra angular, todo o restante cai. Quer dizer, todo o restante depende desta pedra angular. E era assim que era construída. E isso é usado como exemplo, então. Jesus é a pedra angular. Sem Jesus, não há nada. E tudo desmorona. Sem Jesus não há perdão, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há morreu, acabou, não há esperança de vida, não há esperança de ressurreição. Tudo que nós temos espiritualmente, toda a nossa esperança, toda a nossa paz espiritual está em Jesus, o nosso Salvador, o nosso perdão, a nossa esperança, a nossa certeza e convicção de ressurreição dos mortos, de vida eterna, tudo é dependente de Jesus. Né? Tudo está sobre essa pedra angular que é Jesus. Sem Jesus, tudo desmorona e não sobra absolutamente nada. Não sobra esperança nenhuma. Vivamos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A única coisa que sobra é uma vida de pessimismo, né? Todo o nosso otimismo, esse foi o primeiro estudo da série, né? Todo o nosso otimismo vem de Jesus. Jesus é a pedra angular, ele é o Salvador, ele é a salvação, nele temos vida, nele temos esperança, nele temos ressurreição, nele temos vida eterna, nele temos vida aqui abençoada, aqui e agora, nele temos paz, nele temos tranquilidade, tudo. Mas ele é a pedra angular. Então, voltamos ao texto. Põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, e como é preciosa, né? Como essa pedra angular é preciosa para nós, e toda a nossa esperança está nessa pedra angular que é Jesus. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Rejeitaram Jesus quando Jesus esteve aqui na Terra e até hoje continuam rejeitando, achando que essa pedra não é a pedra angular para suas vidas e por isso também vivem sem qualquer esperança. A esperança das pessoas são essas esperanças curtas, né? Até a morte, porque depois da morte não tem nada, né? Ou tem pontos de interrogação. E não é para nós assim. Então é triste essa vida sem a pedra angular. Essa vida que você rejeita, né? O mais precioso, que é o Filho de Deus, a salvação e o Salvador. E daí Pedro diz, à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. À medida que nós nos aproximamos da pedra viva de Jesus, que o Espírito Santo nos converte, que o Espírito Santo nos dá nova vida espiritual, e ele nos aproxima de Jesus, e nos coloca, e coloca a nossa vida em cima dessa pedra angular, e aí nós edificamos a nossa vida sobre essa pedra angular, viva, pedra viva. Pessoal, Jesus como a pedra viva, que vida, que vida. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. Mas que vida? Vida eterna? Sim. Que vida? Ressurreição? Sim. Salvação?
Sim, mas não só. Aqui nós podemos extrapolar em todos os sentidos. Jesus é vida em todos os sentidos. Jesus é o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus participou da criação do mundo, Jesus é a vida, Jesus é a existência. Deus é a existência, Deus é pura vida. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Na verdade, é a eternidade. Deus é a plena existência, é a plena vida. E Jesus, como pessoa da Trindade, Jesus é a plena vida. Em Jesus há vida, vida em plenitude, vida em todos os sentidos. Sim, vida eterna, sim. Vida, salvação, sim. Mas vida pro aqui e agora já. Ter a nossa vida, nos aproximarmos dele e edificarmos a nossa vida sobre Jesus, é edificarmos a nossa vida sobre a vida. E Jesus é vida em todos os sentidos. É vida de Jesus produzida. Os exemplos de Jesus são exemplos de vida. E se nós seguirmos as palavras de Jesus, nós temos vida melhor. E se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós temos vida melhor. Jesus é vida pura, é vida total. Uma vida com Jesus, e quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, e mais Jesus em nós, e mais nós em Jesus, mais vida. Vida em todos os sentidos. Olha, vida psicológica, emocional, física, social, espiritual, em todos os segmentos, em todos os setores da vida. Jesus é vida plena em todos os sentidos. Quanto mais de Cristo, tem uma música que diz, mais de Cristo eu quero ter, né? Quanto mais de Cristo eu tenho na minha vida, quanto mais próximo dele estou, quanto mais ele está em mim, ele é a videira, eu sou o ramo, e quanto mais ele está em mim e eu estou ligado a ele, mais vida eu tenho. Vida em todos os sentidos, não é só vida no futuro. A vida do futuro é perfeita e sensacional, mas mais vida eu tenho agora. Então veja o que Jesus diz. Se nós pensarmos aqui, Pedro está usando a pedra viva porque ele vai dar o exemplo de uma edificação. Por isso ele está falando que Jesus é a pedra viva. Mas Jesus é a vida. Jesus diz, eu sou a água da vida. Então vamos lembrar, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é a água da vida. E quem bebe de Jesus se farta. E essa água não tem mais sede. É uma água que preenche o ser. E ainda é uma água que começa a jorrar de nós, né? Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nós bebemos dessa fonte da vida que é Jesus, e essa água ainda começa a jorrar de nós. E não é só o único texto, João 4,14. Vejam, João 7,37. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Notem, quando nós nos aproximamos de Jesus e nós queremos mergulhar em Jesus, e quanto mais nós mergulhamos em Jesus, mais vida temos. Mais vida psicológica, mais vida emocional, mais vida física, mais vida familiar, mais vida plena em todos os sentidos, mais vida social e mais vida. Por isso nós queremos mergulhar na fonte, mergulhar em Jesus. Jesus é a vida. E quanto mais Jesus, e quanto mais mergulhamos em Jesus, mais vida temos. E essa vida que temos e recebemos de Jesus ainda transborda de nós. Do seu interior fluirão rios de água viva, diz Jesus. E no texto anterior, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós chegamos e nos aproximamos de Jesus
E quanto mais Jesus, mais, né, vivemos Jesus. Mais vida temos e essa vida transborda. E daí nós voltamos para o texto de Pedro. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, o que acontece? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. À medida que nós nos aproximamos da pedra viva, nós nos tornamos pedras vivas. Nós nos tornamos pedras que vivem a vida de Jesus em nós, que vivem essa nova vida proporcionada por Jesus. Né? É belíssimo esse texto. E agora notem, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Né? Então, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas. Jesus começa a nos utilizar, note o evangelho lá, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, nós bebemos, Jesus banha o nosso coração, enche a nossa vida, nos preenche e essa água começa a transbordar. E do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus começa a nos usar como instrumentos seus, como filhos seus, cheios de vida, que transbordam essa vida. Então, em amarelo, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. À medida que nós nos aproximamos dele, Jesus, a pedra viva, nós também somos utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós, eu e você, nos tornamos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Edificação de uma casa espiritual. Nós já vamos chegar na igreja, mas vamos começar antes por nós mesmos. Essa casa, o que é essa casa espiritual? Nós, quando nos aproximamos de Jesus e a nossa vida está edificada sobre a pedra viva que é Jesus, nós nos tornamos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E essa casa espiritual, ela começa por nós mesmos. A nossa vida se torna um templo, uma igreja. O nosso corpo, a nossa vida se torna um templo espiritual, onde Deus habita, onde Deus está. Vejam o que Paulo diz: o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Estão vendo? Uma edificação espiritual. Nós, à medida que nós chegamos à pedra viva e temos a nossa vida edificada sobre a pedra viva, nós vivemos. E o Espírito Santo faz do nosso corpo, da nossa vida, um templo espiritual, onde o Espírito Santo habita. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. E vocês não são mais de si mesmos. Vejam, olha o que significa chegar à pedra viva. Quando nós chegamos e estamos edificados sobre a pedra viva, nós absorvemos a vida de Cristo. Nos tornamos pedras vivas e não pertencemos mais a nós, pertencemos a Cristo. Somos um com Ele. Vocês já não são mais de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, porque o seu corpo, o nosso corpo, é um templo da habitação. O nosso corpo é uma edificação espiritual, onde o Espírito Santo está habitando, onde Deus, o Deus vivo, Jesus Cristo, está habitando, nos enchendo. E o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Olha como isso se transforma. Onde está o templo? Onde está o templo? Aqui está o templo. Eu sou o templo vivo, pedra viva, edificação espiritual.
Porque o Espírito Santo está agindo dentro de mim. E a minha vida é um culto a Deus. Esse templo é um templo de culto a Deus. A minha vida é uma vida de culto a Deus. Não só no domingo, não é só lá no templo de tijolos mortos, de tijolos sem vida. Mas eu sou o templo vivo, o santuário vivo, espiritual, no qual o Espírito Santo habita. E toda a minha vida é um culto a Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Daqui a pouco vou mostrar um outro texto onde ele fala disso também. E agora vamos, vocês são pedras vivas à edificação de uma casa espiritual. Primeiro eu mostrei que o nosso corpo, é um santuário. Mas a igreja também é esse santuário. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Isso é verdade para o nosso corpo, que se torna um templo espiritual, uma edificação espiritual, onde o Espírito Santo está, mas também é verdade para a igreja. O que é a igreja? A igreja são as pedras vivas. A igreja é o conjunto. Eu sou uma pedra viva. Você é uma pedra viva. E a igreja é essa comunhão de pedras vivas, não mortas. Por isso a igreja não é templo. Templo, vamos chamar templo de templo. Templo é construção. Templo são tijolos, pedras, tijolos mortos, cimentados, que não saem para lugar nenhum. A igreja não é isso. A igreja são pedras vivas, edificadas sobre Cristo, que vivem. São santuários individuais dedicados a Deus. E coletivamente é a comunhão dessas pedras que vivem, formando um edifício espiritual. Uma edificação de uma casa espiritual. Por isso essa pedras vivas de um templo espiritual, né? São pessoas. A igreja são pessoas. A igreja somos nós. Cada um de nós. As pedras vivas. Por isso a igreja de Deus não são pedras mortas. A igreja de Deus é viva. A igreja de Deus está em ação. A igreja de Deus está em movimento. Onde nós estamos, está a igreja de Deus. Olhem esse texto. Efésios, olhem como tem a ver com Pedro. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. É bem assim que Pedro fala isso, né? Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Vejam como a linguagem é semelhante. Jesus tendo, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Santuário é templo, tá? Mas esse não é templo que nós imaginamos hoje, não é tijolo, não é construção. É um santuário santo, Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Morada de Deus. Deus mora em nós, Deus habita em nós, o Espírito habita em nós, o nosso corpo é o templo. E nós juntos estamos um santuário santo, nele vocês também estão sendo juntos, estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então a igreja é esse edifício espiritual, isso fica claro em Pedro. São pedras vivas, um edifício espiritual. E daí nós voltamos.
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vejam, então nós somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Nós somos sacerdotes santos. Para quê? Para oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E isso, pessoal, antigamente, oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis. Antigamente, eles chegavam lá, no Antigo Testamento, com uma ovelha, com um boi, para fazer os sacrifícios. Não é mais esse sacrifício. Nós somos pedras vivas, pedras que receberam vida, pedras, templos espirituais, no qual o Espírito Santo habita. E vivemos para a glória de Deus. Qual é o sacrifício que nós oferecemos a Deus? Se a nossa vida é o templo de Deus, nós cultuamos a Deus com tudo que somos e temos. Então, Paulo vai dizer em Romanos 12:1, irmãos, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que nós fazemos, em palavras, em ações, gestos, tudo que nós fazemos é culto a Deus. Porque nós somos o templo vivo. Nós somos o templo espiritual no qual o Espírito Santo habita. Tudo que fazemos, toda a nossa vida. Vejam como isso é radicalmente diferente do que alguns imaginam. Espero que não vocês. Mas às vezes tem uma dicotomia entre, domingo eu vou para a igreja. Domingo é o dia de Deus, domingo eu vou para a igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não vive com Deus. É que esquece de Deus, não vive com Deus. Parece que Deus não tem nada a ver com segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, mas domingo eu vou para a igreja de novo. Não faz sentido nenhum. Isso é ilusão. Nós compreendemos o que Pedro está falando, que nós somos pedras vivas. De uma edificação, de uma casa espiritual que somos nós mesmos, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. E a nossa vida é para a glória de Deus. Então, toda a minha vida, todos os dias, tudo que eu faço é para a glória de Deus. E eu quero fazer para a glória de Deus. Daquele que morre, da pedra angular, né? Sobre o qual a minha vida está edificada, sem o qual eu não sou nada, que deu a sua vida, o seu sangue, não foi com prata ou ouro, mas com seu santo e precioso sangue, que ele me salvou, que ele me resgatou, e a minha vida é uma vida para ele. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivamos, meus irmãos, nós somos o templo, a nossa vida é o templo, nosso corpo é o templo, nós vivemos em culto, todos os dias nós estamos cultuando, em todas as nossas ações nós estamos cultuando, louvando, agradecendo, tudo que nós fazemos é por gratidão, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, nós vivemos em culto, porque nós somos o templo, e como igreja, nós somos essas pedras vivas, que juntas, em comunhão, formam o edifício espiritual que é a igreja. E só para terminar, Pedro, na sua carta, então, o que Pedro fala sobre a igreja? Primeiro, ele diz que a igreja são as pedras vivas, o templo espiritual de Deus na terra. Segundo, 1 Pedro 2,9, que nós vamos estudar na próxima semana, na próxima quinta, ele vai dizer que a igreja é o povo de Deus. De novo, a igreja não são tijolos. A igreja não é o templo. A igreja não é morta. A igreja é viva. A igreja é o povo de Deus. E no capítulo 5, versículo 2, eu não coloquei o texto ali, mas capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer que a igreja é o rebanho de Deus. A igreja são as ovelhas que seguem o bom pastor pela fé, né? Então,
concepção de igreja jamais é construção. A igreja é viva, porque são pedras vivas, porque é o povo de Deus, são os filhos de Deus, é o rebanho do bom pastor, são as ovelhas que seguem o bom pastor. A igreja está onde nós estamos. A igreja está em todos os lugares, a igreja está andando, a igreja está testemunhando. Quando nós testemunhamos, a igreja está testemunhando. E Cristo está vivo. Ele vive em nós. A igreja está fazendo obra social, a igreja está estendendo a mão para os necessitados, porque quando cada um de nós faz isso, e daí o apóstolo Paulo fala do corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Quando nós fazemos, tudo que nós fazemos como pedras vivas, fazemos pela fé, na verdade é Jesus, a vida de Jesus fluindo através de nós. Tudo que nós fazemos é Jesus fazendo através de nós. É a cabeça, Jesus, agindo através do seu corpo, que é a igreja. E quem é a igreja? Nós. Então, tudo que nós fazemos pela fé, a vida de Cristo fluindo em nós, é Cristo em ação nesse mundo, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, Cristo está vivo, através da sua igreja, do seu corpo, das suas pedras vivas. Jesus está testemunhando, Jesus está falando com pessoas. Quando nós falamos com pessoas, Jesus está falando com pessoas. Quando nós consolamos pessoas, Jesus está consolando pessoas. Quando nós, enfim, quando nós estendemos a mão, quando nós fazemos voz, Cristo está em ação, o corpo está em ação, a igreja é viva, né? Então, Rafaela, belíssima foto. Nós convidamos as pessoas para o templo, mas o templo, que fica na rua 15 de novembro, 1135, são os tijolos mortos, construídos com cimento, ela não sai daí. É ali dentro que a verdadeira igreja viva, as pedras vivas de Jesus, se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para se fortalecer com a vida, para mergulhar na vida de Jesus. Nós vamos para esse templo para beber da água da vida, que é Jesus, na sua palavra. Para mergulharmos nessa água e sairmos de novo desse templo e sermos pedras vivas e vivermos em culto a Deus todos os dias da nossa vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o final da nossa vida. E quando terminar a nossa vida aqui nesse mundo, então nós vamos mergulhar na vida eterna, que Jesus tem preparado para nós. Amém.